Fala Big Player, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês a importância da programação, né? Eu particularmente, eu sou um cara que eu opero gráfico, eu sou grafista no osso, price action puro, tá? Eu gosto de gráfico. Então, por mais que eu estou estudando fluxo, eu estou dando uma olhada em muitas coisas, e é interessante, né? Tem gente que só consegue operar fluxo, e aí os caras, quando chegam num patamar também, né, que operam fluxo, os caras, cara, o nível de assertividade dos caras é bem próximo de 90%, né? Os caras começam a operar de uma forma absurda, então eu acredito que vai ser muito importante para mim operar fluxo. Então eu estou correndo atrás do prejuízo e estudando isso também para colocar ali em parâmetro o que eu vou fazer da minha vida como trader profissional, tá? Mas aí por que eu estou falando de programação, tá? Porque a programação foi aonde eu aprendi a operar. Eu aprendi a operar programando, porque a partir do momento que você começa a fazer uma análise do gráfico, ver que uma coisa X acontece, opa, sempre que acontece isso, faz aquilo, sempre que acontece isso, faz aquilo, a probabilidade quando acontece aquilo, vai acontecer aquilo outro, ou seja, você começa a traçar pontos dentro do seu gráfico e transforma esses pontos num indicador, transforma esses pontos num sinal, transforma esses pontos numa coloração, e aí você começa a ficar fera no negócio. Você começa a bater o olho e já saber o que vai acontecer. Você começa a treinar as suas vistas de uma forma absurda. E é por isso que nós vamos falar de programação hoje nesse vídeo, beleza? Então, se você já gostou do assunto, eu não vou muito a fundo, galera. Eu quero só mostrar para vocês o que é capaz, o que você pode ser capaz de fazer, tá bom? Então, já gostou do assunto? Eu peço a você encarecidamente que sapeca aí o dedo no like, tá? Fica o joinha, vale muito, fortalece a amizade aí, vamos para cima. E dizer que esse vídeo tem um apoio da Genial Investimento, tá sempre passando aí para você um QR Code na tela, basta apontar o seu telefone e você será atendido por um dos assessores da Genial, tá? Que vai mostrar para você as vantagens de você ser genial, assim como a Gurgel Trader. Vamos que vamos? Dado o recado? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, já estamos aqui numa tela, eu estou aqui com a coloração do método Megapontos e vou mostrar para vocês um detalhe, né? Eu mostrei há uns vídeos para trás aí uma ferramenta da QuantTrader e gostei muito, né, da ferramenta e de um indicador que eles colocaram lá. E esse indicador me chamou muita atenção. E o indicador é esse aqui, ó. Depois de 7 dias, você como assinante deles, você recebe esse indicador para você fazer o download, tá? E esse indicador, ele diz o seguinte, tá? Vocês sabem que eu sou viciado em Fibonacci, né? Eu amo Fibonacci, eu amo trabalhar com as projeções de Fibonacci. Então, esse indicador ele mostra o seguinte: ele vai pegar máximas e mínimas do dia, né? E vai fazendo aqui aonde se esconde os 50% de Fibo, tá? Então, ele vai plotando isso aqui. Então, um dia que foi de briga lateral como foi hoje, né? Não existia uma tendência, e sim ali um ajuste aqui, outro ali, um pullback aqui, outro ali. Então você vê que ele projeta aqui uma linha praticamente reta durante o dia inteiro, né? E aí eles mostram lá que, olha, vou vender só abaixo de 50 e vou pensar em comprar só acima de 50 ou num retorno a ela, igual eu vou mostrar para vocês. Eles nem sequer falam de retorno a ela, mas como eu sou grafista, eu gosto de pegar os retorninhos também, tá bom? Então, falei, poxa, o que eles pensaram aqui? Aí cliquei 2 vezes. Quando eu cliquei 2 vezes, né? Aí você vê, ó, eles colocaram aqui nos parâmetros Fibo 1, 55, Fibo 2, 50, que é exatamente o ponto central, né? Os 50% de Fibo, e Fibo 3, 45. Aí eu falei, poxa, se eu vier aqui nas aparências, eu vejo que Fibo 1, que é 55, está verde, está pintado aqui de verde. Eu venho aqui no 2, que é o Fibo 2, que é o 50, é amarelo. Então eu sei que essa aqui é a de 50, né? E linha 3, ó, que é a vermelhinha, eu sei que é de 45. Falei, pronto. Cara, o cara trabalha com isso. Pelo jeito aqui, batendo o olho, isso tem a ver com máximas e mínimas, né? E amplitude. O que é a amplitude? É a diferença entre a máxima e mínima, que é onde você tira os 50%. Então, quando você começa a fazer setups, quando você começa a programar, você começa a criar na sua mente aquela questão lógica de uma forma muito mais rápida. Você bate o olho em algum tipo de indicador, você, cara, eu acho que isso aqui
pelo que ele me deu aqui de dicas, isso está baseado nisso. Vamos tentar? E aí eu tentei e fiz aqui, ó. Esse aqui é o nosso, ó. Vou plotar ele em cima do pessoal da QuantTrader. E tá ele aí, ó. Exatamente o mesmo, ó. O nosso é esse. Se eu tirar aqui o da Quant e colocar o nosso, que chama GT Fibo 50, tá ele aqui. Se você vier aqui no operacional dela, né, nos parâmetros, coloquei lá, ó, Fibo 1, Fibo 2 e Fibo 3, a mesma programação, tá? E coloquei aqui as cores que eu quis, né? Verde no 1, cinza no 2 e vermelho no 3, né? Ah, Alberto, você só mudou de nome, você não programou nada. Tá aqui, galera, a programação tá aqui, ó. Ó, Fibo 50, tá aqui a programação. Eu realmente reproduzi aquilo que eu vi no gráfico. Então, o que eu vou deixar até essa aqui, daqui a pouco a gente volta aqui para a programação. E aí, por que isso me chamou tanta atenção? Por eu ser grafista, né, por eu gostar de gráfico, eu opero com o meu método, que é o método Megapontos, eu opero com o meu operacional. E a minha tela do meu operacional, apesar dele ter vários indicadores, como eu opero em minutos, eu opero com a coloração e opero com a minha média, meus topos e fundos, né, e as minhas linhas de linha d'água e linha de abertura, né? E também com os meus fractais. Então é desse jeito que eu gosto de operar. Tela limpa, assim, tá? E tem muita linha, Alberto, que isso e tal. Não, não tem, tá? Então, para mim, é perfeito. Eu tô achando engraçado aqui que não tá plotando as linhas de hoje. Por que não tá plotando as linhas de hoje? Deixa eu ver aqui se eu coloquei todos eles. Vou clicar aqui 2 vezes. Parâmetros, indicador, sim, olha, eu coloquei o indicador aqui, rapaz. Por que o indicador agora cismou de não colocar? Enfim, não tem importância não. Ele não está mostrando aqui nem as minhas projeções aqui, depois eu olho o que aconteceu. Mas vamos lá. E aí eles falam que, ó, esse indicador você tem venda abaixo aqui, ou seja, vendeu abaixo, o meu ponto de alvo é muito claro aqui na linha d'água, muito claro, né? Então eu consegui pegar aqui, ó, 256 pontos aqui. Outro ponto, comprou acima, né? Aí eu tenho as minhas outras marcações que não estão aqui na tela, que são Price Guide e o meu próprio método Megapontos, que aqui não está aparecendo, não sei porquê. Depois eu vou olhar o que aconteceu com o código aqui, que eu fiz umas mudanças, pode ter saído. Então aqui, ó, ele pegou exatamente 61,8 da minha projeção de Fibo, tá? Então o meu alvo estava lá, mais 257 pontos. Depois você deixa uma ordem setada aqui com o alvo de novo na linha d'água, mais 258 pontos. Depois você pode pegar a subida, né? A subida da linha d'água. Deixo sempre setado uma ordem aqui e o alvo aonde? Lá na projeção deles, mais 227. Ou seja, é uma fábrica de pontos isso aqui para quem sabe usar. Para quem sabe fazer as projeções. Como você faz projeções, Alberto? Eu falo isso todo dia e tem gente que não dá atenção. Eu faço minhas projeções baseado no range, galera. Sempre usando a ferramenta risco-ganho. Ferramenta risco-ganho é vida. Como eu tenho o fractal do método Megapontos, é só fazer isso aqui, ó. Deu o fractal, coloco aqui onde ele bate. Show de bola, né? Olha aqui, ó, esse aqui, aí você fala, mas aqui deu um fractal e depois deu coisa, não deu certo. Você vai ver se não deu certo. Por quê? Porque eu só vou comprar no rompimento, vender no rompimento da mínima e comprar no rompimento da máxima. Olha, se eu pegasse esse fractal que deu aqui em cima, ó, e colocasse ele aqui. Olha onde vai parar. Tá? Então, funciona e funciona muito. São todos que funcionam? Cara, os que não vão funcionar, provavelmente ele não vai dar entrada, tá? Ou então ele vai demorar a dar o fractal. Igual aqui, por exemplo, eu estou subindo aqui. Você acha que eu vou esperar dar o fractal nesse candle aqui? Nesse aqui que deu o fractal vermelho mesmo, eu já pego ele e projeto ele para cima. Porque eu sei que ele é um candle de retorno. Ele bateu na minha linha d'água e está voltando. Ou seja, as chances dele se transformar num candle sinal é muito grande. Como ele já fecha lá beirando a saída, então foi por isso que eu quis fazer aqui o desenvolvimento baseado, né, nesse projeto, que é lógico, eu não vou mostrar para vocês aqui, porque isso aqui existe, como é que eu posso dizer? Quando você tem uma coisa dos outros, né? Esqueci o nome aqui, daqui a pouco eu falo. Propriedade intelectual. Porque por mais que eu tenha reprogramado, a propriedade intelectual de quem criou é deles. Então eu não vou poder passar isso para vocês. Isso aqui eu fiz para mim, tá? Beleza, rapaziada? Então vamos para cima aqui. O que eu quero mostrar? Quando você vem na programação,
Estou pegando aqui uma programação simples, mas bem legal. Eu clico Ctrl aqui, ó, e aumento, deixo ele bem grandão para vocês verem, né? Isso aqui é uma virada do Hilo, né? Isso aqui eu estou pegando uma virada do Hilo e estou fazendo aqui que ele vai plotar aqui para mim uma coloração, tá? Nesse caso aqui não é um indicador, ele é apenas uma regra de coloração. Então, primeira coisa é o input. O que é esse input? Esse input é na hora que eu clico em alguma coisa com o botão direito e venho na propriedade, e aí nessa propriedade aqui nos parâmetros existe isso aqui, ó. Isso tudo que está escrito aqui, ó, eu coloquei dentro de um input, tá? Então o input ele serve para isso. Ele serve para você dar ao usuário uma experiência dele poder mudar as configurações daquela regra de coloração ou indicador. Então toda vez que você for fazer um indicador, se você quiser que o usuário, né, ou você mesmo, na hora dos seus testes, você tenha a possibilidade de mudar uma média, mudar um parâmetro, mudar uma hora de início, uma hora de fim, mudar um valor de gain e de loss, tudo você coloca aqui nesse input. Se você quiser ter parâmetros que ele faça cálculos, mas você não quiser deixar ele configurável, né, para que o usuário possa configurar, você vai trocar o input por const, que é de constante, tá? A constante, o próprio nome já diz, ele vai deixar um cálculo ali constante, aonde ninguém vai poder mexer, tá? Então, eu pegaria aqui a configuração da constante é um pouco diferente, eu teria que pegar esse período que eu coloquei aqui, ó, e período, tá? E aí eu tenho que colocar ele com um valor igualitário, então eu venho aqui, ó, igual a 2. Então, ao invés de ele estar entre parênteses, eu coloco ele com um valor de igual. Aí eu poderia apagar esse aqui, que aí vai sumir o parâmetro de lá, mas ele vai continuar usando o período 2 para fazer todos os cálculos que ele está fazendo aqui. Show de bola? Então, beleza. Aqui no caso não vamos usar constante, eu só falei dela para aproveitar o gancho. Depois que você coloca esse seu input, tá? Que não é obrigatório, tá, galera? Vai ter operações aqui, vai ter programações que você não vai precisar colocar. Você coloca aqui dentro, fechado, sem problema nenhum, e você não precisa colocar nem input nem constante. Você já coloca direto aqui no indicador. Porque eu estou substituindo o número 2 pela palavra período, tá vendo? Então, toda vez que aparece a palavra período, ele está me calculando pelo 2 aqui. Vamos com calma. Aí agora nós temos o VAR. O que é o VAR? O VAR não é aquele lá do futebol não, tá? Esse VAR aqui vem de variável. E variável é onde você vai colocar as variáveis que você vai calcular. Então você primeiro precisa declarar as variáveis. É a mesma coisa que você estivesse fazendo o seu imposto de renda, né? Você declara, depois você paga, né? Não é assim que funciona o leão? É mais ou menos aqui, ó. Então você coloca aqui, ó. Eu coloquei uma variável chamada Hilo, né? E eu coloquei ela aqui como inteiro, tá? Eu coloquei ela aqui como inteiro. E vocês vão entender o porquê, tá? Ela vai ter aqui inteiro, ela vai ter real, ela vai ter booleano, né? E aí eu vou explicar o que é cada um deles. Quando eu coloco inteiro, é um número inteiro, matemático, é um valor inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? É um número inteiro. Quando eu coloco ela do tipo real ou do tipo float, né? Porque você pode programar em inglês também. Então aqui é inteiro, né? Integer e real float, né? Você pode ter números quebrados. Então, todo indicador ou todo cálculo que você vai fazer, por exemplo, de FIBO e tal, você tem que usar variáveis do tipo float, porque ela vai te entregar números quebrados, número com casas decimais. Então, você precisa mudar isso aqui. E se for boolean ou booleano, significa que é uma variável verdadeiro ou falso. Simples assim. Você tem essas variáveis para você trabalhar aqui dentro da NTSL do Profit, beleza? Show de bola. Aí a gente vem aqui para baixo e começa a programação propriamente dita. Então eu já declarei o input, eu já declarei minhas variáveis. Aí agora eu coloco início e coloco fim e aqui eu começo a programar lá dentro. Aí o que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho uma variável aqui que eu preciso dar valor para ela, eu preciso agregar valor para ela. Então eu coloquei aqui, ó, se o fechamento... Aí eu peguei o próprio indicador. Aonde que eu acho o nome do indicador aqui? Ele vai estar aqui, ó. Vários indicadores vão estar aqui. Se eu vier aqui e achar o Hilo, né? Por exemplo, eu venho aqui e achei o Hilo Activator. Tá ele aqui, ó. Eu sei que ele é o Hilo. Se eu trouxer ele para cá, ó, quer ver? Vou pegar aqui, ó, Hilo Activator, e vou trazer ele para cá.
você vê que ele vem o nome dele e vem um parêntese fechado. Se eu apagar esse parêntese aqui, ó, e colocar apenas um parêntese, ele vai me mostrar uma coisa interessante. Ó. Ele vai me colocar que ele só precisa ter um período e esse período tem que ser inteiro, ou seja, é o período de 1, 2, 3, 4, 0, tá? Por aí vai. Né? São períodos inteiros. Então eu já sei que a variável que eu tenho que declarar para esse valor é uma variável inteira. Pegou a sacada? Então, beleza. E se você quiser saber mais sobre ele, basta você passar o mouse em cima dele e a Nelógica coloca aqui para você. Ó. Este indicador foi desenvolvido por Robert Krauss, é um seguidor de tendência muito utilizado para sinalizar saídas de trades. O sinal ocorre quando o preço fecha abaixo do indicador, né? Então, beleza. Então, ele está falando aqui, ó, período dele é inteiro, né? E o resultado dele, apesar dele trabalhar com períodos inteiros, o resultado dele é do tipo float, tá? Então, que significa real, beleza, moçada? Ou seja, quebrado. Então, vamos lá. Fechamento for maior ou igual ao Hilo Activate no período 2, ele está pegando a palavra período, né? Ó. Eu poderia tanto colocar o número 2 aqui dentro, ou então pegar a palavra aqui, ó, que eu dou chance do usuário mudar. Então, o Hilo Activate igual ao período 2, então eu vou dar um valor a essa variável. Eu vou dar o valor de número 1, ou seja, é um valor positivo, tá? Aqui eu não estou trabalhando com negativos não, mas eu estou falando assim, um valor mais propenso à compra, digamos assim, e o 0 é um valor mais propenso à venda. Faço a mesma coisa para venda. Se o fechamento estiver abaixo do Hilo, abaixo ou igual ao Hilo, né, do tipo 2, de 2 períodos, ele vai me dar um valor de 0 ao Hilo. Ponto. Aí aqui eu faço uma perguntinha para ele aqui, ó. Se o Hilo for diferente do Hilo anterior, ou seja, eu tenho o Hilo atual, quando eu não coloco esse número aqui, esse número significa desvio. Se eu colocar 1, eu estou pegando um anterior. Se eu colocar 2, eu estou pegando 2 fechamentos anterior. Se eu pegar 3, eu estou pegando 3 anterior. E assim sucessivamente, tá? Aqui eu estou falando, ó, se o Hilo, né, atual for diferente, esse símbolo aqui, ó, que é o sinal de mais do que e menos do que, quando eles estão fechados assim, significa diferente, tá? Então, ó, se o Hilo é diferente do Hilo anterior, então eu começo, né, a minha programação. Dou um início e fim aqui, né, e coloco, ó, o Hilo igual a 0, então quando o Hilo for igual a 0, eu pinto a minha barra, aí eu uso esse comando. Isso são comandos, né? Pinto a barra. Aonde você encontra comandos, né? Então você vai encontrar comandos aqui também. Você tem os indicadores, né? E você tem os comandos. Aí você vai ter comandos de candlestick, você vai ter comandos de backtest, tá? Comprar, vender, parará, parará. Você vai ter comandos de alarme, que é o alert, né? Você vai ter alguns exemplos que ele coloca aqui, tá? E ele vai ter os gráficos, que é de plotar e tal. E esse paint bar, ele está nos gráficos, se eu não me engano, o paint bar está nos gráficos. Como eu digito ele direto, né? Eu nem procuro por aqui, porque eu já sei que ele é paint a barra, eu nem procuro aqui, mas eu acho que ele está nos efeitos gráficos. Deixa eu ver se é. Não, acho que não, viu? Não me lembro aonde que está o paint bar, mas é só ir em cada um desses aqui, você vai procurar vários tipos de comando que tem, que é pintar a barra, comprar a mercado, vender a mercado. Aí são as ações que você vai tomar, tá? É tudo por aqui. Então, no caso aqui, como é apenas uma coloração, eu uso o paint bar. E o paint bar, como é que ele funciona? Você coloca paint bar e entre parênteses você digita a cor. Você pode usar tanto códigos RGB, tá? Aí você quer usar um código, uma cor específica, você tem os códigos RGB para você poder pegar. Ou você pode pegar os códigos que tem aqui nas constantes, tá? Aí você vem aqui, ó, em coloração, você vai ter aqui todas as colorações que o Profit te dá disponível aqui, ó. E todas elas começam com CL. Então, CL Aqua significa Color Aqua, tá? CL Black, Color Black. Então, como eu gosto do Lime, que já vem direto aqui no Profit, tá disponível, eu coloco aqui CL Lime, eu sei que eu vou pegar a cor verde-limão, né? E o vermelho, eu não gosto de usar o red que tem aqui, eu não gosto dele, que ele vem um vermelho mais opaco, eu gosto de usar ele mais forte. Aí eu uso o código RGB 255, aí basta digitar o código. Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Se o Hilo for igual a 0, eu vou pintar minha barra de vermelho. Se não, ou seja,
Se ele não for igual a 0, mas ele for igual a 1, então eu pinto a barra de verde. E finalizo esse ponto aqui onde o raio é diferente do raio anterior, tá? E depois, ó, eu faço mais coisas aqui, ó. Eu coloco, se o fechamento maior que o raio, eu vou pintar ele de verde, e se o fechamento menor ou igual a raio, eu vou pintar ele de vermelho. Porque daquele outro jeito que ele está fazendo aqui, ele vai pintar apenas o sinal. Aqui eu quero pintar mais coisas, tá bom? Então, moçada, depois que você faz isso, você vai pegar isso aqui, ó, e vai colocar, cliquei com o botão direito, inserir regra de coloração, mas aí eu vou pegar qual é o nome, né, que eu coloquei lá, porque eu tenho que salvar e colocar o nome. O nome que eu chamei aqui foi de GT Hilo virada, tá? Então basta procurar aqui, ó, GT Hilo virada, tá ele aqui. Eu vou dar inserir, vou dar adicionar, vou dar OK. E aí vai estar a coloração que pegou todas as viradas do Hilo. Beleza? Se eu pegar, não, pintou demais, eu queria só o sinal mesmo e tal. Eu posso vir aqui, ó, nesse begin, não quero essa opção. Existem essas chaves aqui, ó, e tudo que tiver entre chaves, tá aqui, ó, essa chave, você vê que ele ficou verdinho, eu tenho que finalizar ele nesse end aqui para finalizar todo o comando, né? Então eu pego desde o begin ao end, então eu finalizei esse tipo de pintura aqui, vou ficar só com essa. Se eu salvar aqui, ó, aí eu vou ter apenas o candle da virada. Né? Você vem aqui para o gráfico, ó, todos os candles que viraram, ó, esse aqui virou, esse aqui virou, esse aqui virou, esse aqui, um doji virou, esse aqui virou, tá? Então ele pegou todos os candles aonde o Hilo 2 fez a virada. Se você quiser mudar, né, a propriedade dele, mudar as coisas, você pode trocar os períodos. Digamos que você não quer um período 2, acha ele muito rápido. Eu quero uma virada só do Hilo 5. Aí você vai ver que a coloração vai mudar um pouco. Ó. Não pintou um verde aqui, não pintou um verdinho aqui que tinha e tal. Ele vai ficar um espaçamento um pouco maior entre as viradas, né? Ele não pintou aqui, ou seja, ele deixou de pintar algumas e pintou outras aqui. Então é desse jeito, moçada. Quando você pegou isso aqui, essa base que eu acabei de mostrar para você aqui, é uma base que daqui você pode tirar vários tipos de indicadores ou coloração baseado nos indicadores que estão aqui disponíveis para você. Se você vai criar uma outra coisa baseado da sua mente, aí isso tem que ser calculado, tá? Agora, se você usar médias, se você usar MACD, se você usar Hilo, se você usa qualquer outra coisa, IFR, qualquer outra coisa que tem dentro do Profit, você consegue fazer ela do seu jeito, só colocando algumas coisas. Você quer, eu quero que toda vez que o meu IFR passe de 50, o meu IFR 9 passe de 50, fique verde, por exemplo. É só você trocar onde está Hilo Activator aqui, né? Mudar aqui para IFR, né? Ver os padrões do IFR, ele vai estar aqui, né? Ele vai estar aqui, ó. Então você vem aqui, ó, nos indicadores, como eu mostrei para vocês, ó, estratégias, aí funções, onde estão os indicadores. Aí você vai pegar o IFR, normalmente ele é chamado de IFR ou RSI. Então se você não encontrar por IFR, você vai encontrar por RSI. Então deixa eu dar uma olhada aqui, ó, RSI, tá vendo? Ó? Não é IFR. Traz ele para cá e você vai ver como que ele atua aqui, ó. Coloca o parênteses, ó, ele também é um período e um tipo. Então 9 com a média 1, né? Aquela média que anda dentro dele é 1. Então RSI 9 da média 1. Normalmente é média 0, aritmética 1, exponencial 2, Ls e 3 ponderada, né? Então, qualquer coisa que tiver isso, lembre dessa métricazinha, que é mais ou menos isso que todos os indicadores pensam, tá? É o tipo da média. Beleza, rapaziada? Muita informação, né? Mas eu espero que já tenha para você pegar alguma coisinha e comece a estudar programação. Vocês vão ver que abre um leque, mas abre um leque absurdo para aquilo que você consegue enxergar no gráfico, você transforme isso no seu setup. Isso faz toda a diferença. Vá por mim. Um grande abraço então, um ótimo final de semana. Se gostou, sapeca o dedo no like. Eu sei que o vídeo ficou grande, é um aulão, mas é muito importante pra gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.